Capítulo 1, Introdução, Definição e Propriedade dos Fluidos, apresenta o conceito de fluido, substância que não tem forma própria estando em repouso e não resiste a esforços tangenciais. Apresenta o conceito de tensão de desalhamento, que é a relação entre a componente tangencial da força e a área onde a mesma atua. Introduz a primeira classificação dos fluidos em líquido e gás. Líquido, substância que não tem forma própria, porém tem volume próprio. Gás, substância que não tem forma própria e também não tem volume próprio, já que ocupa todo o volume a ele oferecido. Estudamos também, nesse capítulo, a lei de Newton da viscosidade. A mesma foi introduzida através da experiência das duas placas, onde nós tínhamos uma placa inferior fixa, uma placa superior móvel, e entre elas um fluido lubrificante com uma espessura epsilon. Na placa superior era aplicada uma força F, porém, após um intervalo de tempo dt, Newton observou que a placa adquiria uma velocidade constante, o que significa que aparecia uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário, que iria anulá-la. Esta força ele denominava de força de resistência viscosa. Através do princípio de aderência, ele observou que o fluido apresentava uma variação de 0 até a velocidade da placa, já que as partículas fluidas em contato com a superfície têm a velocidade da própria superfície. E enunciou que a tensão desse alinhamento era diretamente proporcional ao gradiente de velocidade, ou seja, a derivada da velocidade em relação ao eixo y, que era o eixo onde a variação ocorria mais rapidamente. Ora, mas trabalhar com um símbolo de proporcionalidade não é adequado. E para se introduzir a igualdade, é importante se estabelecer o coeficiente de proporcionalidade. E esse coeficiente de proporcionalidade da lei de Newton é a viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta. E a partir daí, temos que a tensão desse alinhamento seria igual à viscosidade vezes o gradiente de velocidade. Essa é a lei de Newton da viscosidade. E essa tensão desse alinhamento vezes a área de contato sempre vai nos dar a denominada força de resistência viscosa, que é sempre contrário ao escoamento. No caso de um cilindro, é importante relatar que a área de contato é a área da superfície lateral, ou seja, πdl. No caso de espessura pequenas, a variação da velocidade em relação a y pode ser considerada como sendo linear, o que resulta em um gradiente de velocidade constante. Daí surge a nossa simplificação prática da lei de Newton da viscosidade, que nos fornece a informação que a tensão desse alinhamento é igual à viscosidade vezes a velocidade constante dividido pela espessura do fluido lubrificante. Nesse capítulo 1 estudamos também o conceito de massa específica, massa por unidade de volume, peso específico, peso por unidade de volume. Ora, daqui podemos estabelecer uma relação entre peso específico e massa específica, já que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, o que resulta que o peso específico é igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Estudamos o peso específico relativo, que é sempre o peso específico do fluido sobre o peso específico padrão. No caso de líquidos, esse peso específico padrão é o peso específico da água a 4 graus Celsius, ou seja, 9.800 Newton por metro cúbico. Estudamos também a viscosidade cinemática, que era a relação da viscosidade dinâmica com a massa específica. Introduziu-se o fluido ideal, aquele que não tem viscosidade, ou seja, não tem dissipação de energia ao longo do escoamento. Escoamento incompressível, aquele que apresenta massa específica e peso específico constante. E ainda a equação de estado dos gases perfeitos, P sobre ρ igual a RT. Lembrando que essa pressão é sempre na escala absoluta. Esse R é a constante do gás, que é a constante universal dividida pela massa molecular do gás, e a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Daqui também podemos estabelecer que a pressão vezes o volume sobre a temperatura é uma constante. E daí estabelecemos o processo isotérmico, isobárico, isocórico, adiabático, sempre diante desta constatação que pressão na escala absoluta vezes o volume dividido pela temperatura em Kelvin é uma constante. Outra coisa que é fundamental se observar, no caso de um movimento linear, é que
o contato com o fluido lubrificante sempre vai propiciar um movimento retilíneo uniforme, o que implica que nós sempre acharemos a solução do problema impondo a condição que a somatória das forças que atuam no corpo tem que dar zero, já que a velocidade do mesmo é constante. Vamos continuar com a síntese do capítulo 1, Introdução, Propriedades e Lei Básica dos Fluidos. Massa específica relativa. Massa específica relativa é a massa do fluido sobre a massa específica padrão. A massa específica relativa é igual ao peso específico relativo. Se considerarmos a massa específica relativa referente a líquidos, a massa específica padrão é sempre a da água a 4 graus Celsius, ou seja, 1000 quilos por metro cúbico. Já, se considerarmos os gases, a massa específica padrão é a do ar nas condições normais de pressão e temperatura, ou seja, pressão absoluta de uma atmosfera, ou 101.235 Pascal, e temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273,15 Kelvin, que nos dará uma massa específica padrão igual a 1,291 quilos por metro cúbico. Equação de estado. PV sobre T é uma constante. Pressão absoluta do gás, volume do gás, temperatura em Kelvin do gás. É uma constante. Em um processo isotérmico, que vai nos dar a lei de Boyle-Mariotti, nós temos que pressão absoluta vezes volume é uma constante. Ou P sobre ρ é uma constante. Já no processo isobárico, ou seja, aquele que ocorre com a pressão constante, que seria a equação de Gay-Lussac, nós temos que o volume do gás sobre a temperatura do gás em Kelvin é uma constante, ou que a massa específica do gás vezes a temperatura em Kelvin é uma constante. No caso do processo isocórico, ou seja, aquele que ocorre com volume constante, nós temos a lei de Charles, que seria P sobre T, pressão absoluta, temperatura em Kelvin, uma constante. Já no processo adiabático reversível, nós podemos ter três equações. A primeira, que representa a equação de Poisson, e as outras duas que são originadas da associação da equação de Poisson com a equação de Clapeyron. Equação de Poisson, pressão na escala absoluta vezes o volume elevado a K é uma constante. Este K é a constante adiabática. No caso do ar, o K é igual a 1,4. Uma outra maneira de escrever a equação desse processo, associando Poisson com Clapeyron, seria a temperatura em Kelvin vezes o volume do gás elevado a K menos 1, aqui é claro, a temperatura do gás. Esse K, novamente, é a constante adiabática, isso é uma constante. Uma outra combinação, nós teríamos a pressão absoluta do gás elevado a 1 menos K vezes a temperatura em Kelvin do gás elevado a K é uma constante. Lembrando que K é a constante adiabática, no caso do ar, 1,4. O quadro a seguir vai mostrar as grandezas que foram mencionadas no capítulo 1. Então vamos começar com a massa específica. Massa específica, massa por unidade de volume. Aqui está a equação dimensional, m vezes L é menos 3. No SI, quilo por metro cúbico. No CGS, grama por centímetro cúbico. A transformação 1 quilo por metro cúbico igual 10 a menos 3 grama por centímetros cúbico. Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Equação dimensional m vezes L T a menos 2. No sistema internacional, quilo vezes metro por segundo ao quadrado, que é denominado de Newton. No CGS, grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, que chamamos de Dina. 1 Newton igual a 10 a quinta Dina. Peso específico, peso por unidade de volume, que seria também a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Equação dimensional, m vezes L é menos 2 vezes T é menos 2. No SI, quilo por metro vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, ou seja, Newton por metro cúbico.
No CGS, grama por centímetro quadrado vezes segundo ao quadrado, que seria dina por centímetro cúbico. 1 newton por metro cúbico igual a 10 a menos 1 dina por centímetro cúbico. Peso específico relativo é o peso específico do fluido sobre o peso específico padrão. No caso de ser líquido, o padrão é 9.800 newton por metro cúbico. No caso de ser gás, seria o gama do ar obtido nas condições normais de pressão e temperatura. É um número puro, portanto, m elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. Massa específica relativa é a massa específica do fluido sobre a massa específica padrão. Se tratando de líquido, a massa específica padrão seria da água a 4 graus Celsius, ou seja, 1.000 kg por metro cúbico. Se tratando de gás, seria o padrão, a massa específica do ar, obtida nas condições normais de pressão e temperatura, que vai nos dar 1,291 quilos por metro cúbico. Lembrando que nessa situação trabalhamos com a pressão absoluta, igual a 101.235 Pascal. Trabalhamos com a temperatura em 0 graus Celsius, ou seja, 273,15 Kelvin. Também é um número puro, então m elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. Aceleração da gravidade, mostramos a equação 5 na bibliografia básica, onde temos a aceleração da gravidade em função da latitude e da altitude. Equação dimensional, LT a menos 2, no sistema internacional metro por segundo ao quadrado, no sistema CGS centímetro por segundo ao quadrado, 1 metro por segundo ao quadrado, 10 ao quadrado, centímetro por segundo ao quadrado. Pressão é o módulo da componente normal da força sobre área. Seria ml a menos 1, T a menos 2, a equação dimensional. No sistema internacional seria quilo por metro vezes segundo ao quadrado, ou seja, newton por metro quadrado ou pascal. No CGS seria grama por centímetro quadrado vezes segundo ao quadrado, que seria dina por centímetro quadrado. 1 newton por metro quadrado igual a 10 dina por centímetro quadrado. Equação de estado, PV sobre T é uma constante. A partir daí, temos que essa constante vai ser m, L ao quadrado, T a menos 2, θ menos 1. A constante no sistema internacional seria quilo vezes metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin. A constante no CGS seria grama vezes centímetro quadrado por segundo ao quadrado vezes Kelvin. E a partir daí a constante no SI seria 10 a 7 vezes a constante do CGS. Constante universal dos gases é obtida nas condições normais de pressão e temperatura, ou seja, pressão 101.235 Pascal e temperatura 273,15 Kelvin. N é o número de moles, é 1 mol. E aqui o volume contido em 1 mol, que seria 22,4 litros. Precisamos passar para metro cúbico. A partir daí, nós vamos ter que essa constante do gás seria m, L ao quadrado, T a menos 2, θ menos 1, mol menos 1. No sistema internacional seria quilo vezes metro quadrado por segundo ao quadrado vezes mol vezes Kelvin. No CGS seria grama vezes centímetro quadrado por segundo ao quadrado vezes mol vezes Kelvin. A relação entre elas continua sendo 10 a 7. Constante do gás, que seria a constante universal dividida pela massa molecular. A equação dimensional, L ao quadrado, T a menos 2 vezes θ a menos 1. Aqui é menos 1. No sistema internacional, metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin. No CGS, centímetro quadrado por segundo ao quadrado vezes Kelvin. A relação 1 metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin seria 10 a quarta centímetro quadrado por segundo Kelvin. Não esqueça que aqui é menos 1. Tensão desse alinhamento é a componente tangencial por unidade de área. Seria ml menos 1, T a menos 2. No sistema internacional seria quilo por metro vezes segundo ao quadrado, ou seja, newton por metro quadrado ou pascal. No CGS seria grama por centímetro vezes segundo ao quadrado, ou dina por centímetro quadrado.
1 newton por metro quadrado igual a 10 dina por centímetro quadrado. Gradiente de velocidade. Gradiente de velocidade, na verdade, é a derivada da velocidade em relação à direção mais rápida que ela ocorre. Para que nós possamos ter a possibilidade de calculá-lo, nós devemos ter a função da velocidade em relação a essa direção. Se nós chamarmos a direção mais rápida da variação de y, seria a existência da função da velocidade em relação a y. A partir daí, derivaríamos a velocidade em relação a y. Em sentido de fórmula, poderíamos falar que o gradiente também seria a tensão desse elemento dividido pela viscosidade. Dimensionalmente é T a menos 1, portanto, tanto no sistema internacional como no CGS será Hertz. Viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica, na verdade, é a propriedade do fluido que indica a sua resistência ao escoamento. Ela também é responsável pela espécie de atrito que vai ocorrer entre fluido e parede interna e entre as próprias partículas do fluido, que vai nos dar tanto a dissipação de energia como a condição de estabelecer o movimento uniforme. A viscosidade, também denominada de viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta, equação dimensional m vezes L a menos 1 T a menos 1, no sistema internacional seria quilo por metro vezes segundo, ou seja, newton vezes segundo por metro quadrado, ou pascal vezes segundo. No CGS seria dina vezes segundo por metro quadrado, que é chamado de poase. Importante observar que também é muito usado também o cent poase. 1 cent poase, 10 a menos 2 poase. Relação 1 poase igual a 0,1 pascal vezes segundo. Ou pascal vezes segundo seria 10 poase. Viscosidade cinemática é a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Essa relação bastante usada, inclusive, em viscosímetros. A sua equação dimensional seria L ao quadrado T a menos 1. No sistema internacional seria metro quadrado por segundo. No CGS seria centímetro quadrado por segundo, que seria o Stokes, representado por ST. Muito usado também o cent Stokes. 1 cent Stokes, 10 a menos 2 Stokes. Importante a relação 1 metro quadrado por segundo seria 10 a quarta centímetro ao quadrado por segundo, ou seja, 10 a quarta Stokes. É isso aí, moçada. Observem com calma essas unidades, não esqueçam que na engenharia não tem sentido estabelecer uma grandeza sem unidade, a não ser se for uma grandeza pura, ou seja, né, com a equação dimensional m a 0, L a 0, T a 0. Importante a homogeneidade na equação, ou seja, os membros à direita e à esquerda da igualdade devem estar no mesmo sistema de unidades. Ok? Bom, se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos, não esqueçam de estudar essa síntese, ela será fundamental para a avaliação do capítulo 1. Bons estudos.